E aí, meninos, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas agora online. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre função. Então, preste bem atenção, façam suas anotações. Caso necessário, dê pausa no vídeo, volte e veja quantas vezes você quiser. E qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim. Valeu? Então, meninos, para a gente começar a trabalhar a nossa ideia de função, vamos ver essa situação aqui, ó. Quantidade de gasolina e preço a pagar por esta. O que é que acontece? Olha, quando eu falo da quantidade de gasolina e do preço que eu vou pagar por esta gasolina, eu estou relacionando duas grandezas, tá certo? Então eu tenho a primeira grandeza, a quantidade de gasolina, e a segunda grandeza, o preço que eu vou pagar, tá certo? Então, quando você tiver uma situação onde você relaciona duas grandezas diferentes, você tem o que a gente chama de função. Então, o que é função? Nada mais é do que uma relação que vai relacionar duas grandezas diferentes, tá certo? E o grande fator interessante das funções é que geralmente elas obedecem uma lei prática, uma lei de formação. Vamos observar isso aqui para você entender. Vamos para cá, olha. Nessa tabela a gente tem a quantidade de litros, tá certo? Que vai ser comprado. E aqui o valor que vai ser pago. Então, 1 litro, R$ 5. Se 1 litro é R$ 5, 2 litros vai ser quanto? 2 litros vai ser R$ 10. Como é que eu sei disso? Simples. Para mim saber quanto é que eu vou pagar, basta eu multiplicar a quantidade de litros pelo valor. Então, por exemplo, 1 litro vezes o que eu vou pagar, 1 vezes 5, 5. Se eu quiser saber 2 litros, era só fazer 2 litros vezes o valor de cada um, daria 10. 3 litros seria a mesma coisa, ó, 3 vezes 5, que é o valor de cada litro, que dá 15. R$ 15. 12 litros seria 12, que é o valor de cada litro, vezes 5, tá certo? Que daria 12 vezes 5, 60. Então veja só, se eu quiser saber quanto eu vou pagar, basta eu multiplicar a quantidade de litros por 5. Ou seja, olha a lei de formação da função aqui aparecendo, ó. A regrinha que resolve qualquer uma, tá certo? Aqui ela aparecendo, ó. V, que é o valor que eu vou pagar, vai ser igual a 5 vezes a quantidade de litros. Eu só inverti o 5 para frente da quantidade de litros, mas é a mesma coisa, tá certo? Então isso é a lei de formação dessa função, tá bom? E veja uma coisa, a gente diz que na função ela costuma ter dependência unívoca. O que é isso? Para cada valor dos litros, da quantidade de litros, eu vou ter um único valor em dinheiro que eu vou pagar. Então, por exemplo, para 1 litro, eu só tenho um valor que eu vou pagar, que é quanto? 5. 2 litros, eu só tenho um valor que eu vou pagar, que é quanto? 10. 3 litros, eu terei um valor que eu vou pagar, que é quanto? 15. E assim sucessivamente. Então, perceba que para cada quantidade de litro que eu colocar, eu vou ter um valor, tá certo? Distinto aqui, um valor que eu irei pagar. Isso gera uma dependência também. Como? O valor que eu vou pagar depende da quantidade de litros que eu botar. Então, quanto mais litros eu pagar, ou melhor, quanto mais litros eu colocar, maior será o valor que eu vou pagar. Então, o valor aqui depende da quantidade de litros que eu colocar. Tranquilo? Então, aqui gera algumas perguntas. Olha, lembrando, a gente viu que a lei de formação era o valor é igual a 5 vezes a quantidade de litros. Está aqui, ó. Qual o valor que pagaríamos se colocássemos 21,5 litros? Para fazer, simples. A gente segue aquela regra, ó. O valor seria igual a 5 vezes... Aí quantos litros eu vou colocar? 21,5. Aí isso era você fazer, ó. 21,5 vezes 5.
5 vezes 5, 25. Boto o 5, vai o 2. 5 vezes 1, 5. Com 2 que foi 7. 5 vezes 2, 10. Uma casa pós-vírgula, uma casa pós-vírgula. Então, V seria igual a 107,5. Ou seja, R$ 107,50. Tá certo? O valor que eu pagaria seria R$ 107,50. Do mesmo jeito aqui, ó. E se eu colocasse 15 litros, quanto eu pagaria? Simples novamente, ó. V vai ser 5, ó, que é a regra, tá aqui, ó, tá vendo, ó? V igual a 5, ó, vezes L. Só que L é a quantidade de litros. Quantos litros eu estou colocando? 15. Então aqui seria 15. V vai ser igual, vamos lá? 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Bota o 5, vai o 2. 5 vezes 1, 5. 1, 2 que foi 7. Então aqui dá 75. Ou seja, eu pagaria R$ 75. Tranquilo? Ainda poderia ter uma segunda situação, que é você dizer quanto vai gastar e querer saber quanto daria para colocar de gasolina. Então, por exemplo, aqui, ó, quantos litros de gasolina colocaria com R$ 60? Lá na nossa tabelinha, a gente já sabe que 60 é a quantidade que eu conseguiria colocar 12 litros. Mas se fosse para mim resolver seguindo a função, como seria? Ó? Seria assim, ó. A função é V é igual a 5 vezes L. Só que agora, olha, 60 é o tanto que eu vou pagar. Então ele vai entrar aqui no lugar de L? Não. Porque L não é o tanto que eu vou pagar. L é a total de gasolinas. Então esse 60, na verdade, vai entrar aqui, ó. 60 é igual a 5 vezes L. Tá certo? Aí agora é só você pegar a equação e girar que nem estivesse girando uma balança. O que está desse lado do mesmo jeitinho vem para o começo e o que está desse lado vai para lá, ó. Fica assim, ó. 5 vezes L igual a 60. L vai ser igual a 60. O 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, L seria igual a 60 dividido por 5, 12. Ou seja, 12 litros. Perceba aqui novamente que na função existe uma relação de dependência. Ou seja, são duas grandezas que eu estou relacionando e uma grandeza depende da outra. Nesse caso aqui, o valor a ser pago depende da quantidade de litros que você colocar. Continuando, meninos. Olhe, as funções elas podem ser representadas por meio de um conjunto. Então a gente pode ter uma noção de função com base nos conjuntos. Então o que é que acontece? Olha, a gente pode representar os conjuntos por diagramas. Tá vendo aqui? Isso aqui é um diagrama. Tá certo? Chamado diagrama de Venn. Então, olha, aqui eu tenho um conjunto numérico, que eu vou chamar de conjunto A, e aqui eu tenho outro conjunto numérico, que eu vou chamar de conjunto B. Então, eu tenho dois conjuntos, tá certo? O que é que acontece? Olha, quando eu tenho conjuntos representados por diagramas, e eu tenho uma seta ligando os elementos de um conjunto a outros elementos do outro conjunto, tá certo? Ó, eu estou dizendo que o conjunto que está recebendo as setas, os elementos que estão aqui, depende dos elementos que estão aqui, tá certo? Então, aqui seriam as variáveis dependentes, tá bom? Então, o que é que acontece? Olha, eu posso dizer quem são os elementos que pertencem ao conjunto A. E aquele que não é dependente, ou seja, o independente, vai ser sempre os valores de x. Então, como quem está recebendo as setas é o conjunto B, os elementos que estão em B é quem são os dependentes. Então, eles têm que ser y. Então, no caso aqui, olha, quando a gente tiver uma função representada por conjuntos, o conjunto que tem os termos independentes representa os elementos x. E o conjunto que tem os termos dependentes vai ser o y. Tá certo? Aí o que é que acontece? Olha, quais são os elementos, tá certo, que pertence ao conjunto A dentro da função? Então, ó, ao conjunto A tem o -2, o -1, o 0, o 1 e o
2. Então, todos esses elementos pertencem ao conjunto A, tá certo? Já quando a gente fala dos x que pertencem ao conjunto A gente tem que olhar se todos esses números têm uma seta partindo dele, que é o caso, tá bom? Já quando fala do conjunto que pertence, ou melhor, dos elementos que pertencem ao conjunto B, poderia ser o menos 8, o menos 6, o menos 4, o menos 3, o 0, o 3, o 6 e o 7. Só que quando eu sei assim, ó, quais são os y que pertencem ao conjunto B? Aí você tem que lembrar, o y são os valores que dependem do conjunto A. Então, por exemplo, esse menos 8 seria um valor de y? Não. Por quê? Porque esse menos 8 ele não está tendo nenhuma relação com o conjunto dos números A, o conjunto numérico A. Tá certo? Então, quem seriam os valores de y em B? Todos os números que receberam setas. Tá certo? Então, no caso, seria o menos 6, o menos 3, o 0, o 3 e o 6. Pessoal, perceba, para que um conjunto, ou melhor, para que um diagrama de conjuntos numéricos represente uma função, ele tem que satisfazer duas questões. Qual é a primeira? A primeira, olha, é que daqui não pode ter duas setas partindo de um mesmo número. Então, por exemplo, eu não poderia ter duas setas partindo do 2, eu não poderia ter duas setas partindo do 0. Por exemplo, só pode partir daqui uma única seta. E detalhe, aqui não pode sobrar ninguém. Então, a gente não tem nenhuma restrição com relação ao conjunto que vai receber as setas. Todas as restrições são em relação ao conjunto de onde as setas irão partir. E só são duas. Qual é? De cada pontinho só pode estar partindo uma única seta. E não pode ficar ninguém aqui sem que tenha pelo menos uma seta partindo. Tá certo? Pelo menos não. Uma seta partindo. Tranquilo? Então veja só esses dois exemplos. Ó. Tá? Aqui, olha. 0 e 4. Beleza. Dois números. Mas quando eu olho para o 0, tem 3 setas partindo dele. E isso aqui não caracteriza uma função. Ou seja, esse diagrama aqui, ele não caracteriza uma função. Por quê? Porque tem 3 setas partindo de um único número. Tá certo? De um único valor de x. Do mesmo jeito esse outro aqui, ó. Esse aqui não é função. Não é função. Já aqui, ó, veja só, do 4 só parte 1, do 2 só parte 1, do 0 só parte 1. Mas tá o menos 2 e o menos 4 sem ter nenhuma seta partindo deles. E isso também não pode acontecer. Então aqui, olha, também não é função. Por quê? Porque tem que satisfazer duas características. Quais são elas? Não pode ter mais de uma seta partindo de cada número do conjunto, tá certo? Aqui. E também não pode sobrar elementos no conjunto de onde partem as setas. Se alguma dessas situações acontecer, aqueles diagramas não representam função. Então, por exemplo, aqui, ó, observe, eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Vamos olhar se isso aqui é ou não função? Como é que eu faço? Ó? Do menos 2 só parte 1, beleza. Do menos 1 só parte 1, beleza. Do 0 só parte 1, beleza. Do 1 também e do 2 também, beleza. Sobrou alguém? Não. Então é função. Isso aqui é função. Tá certo? Isso aqui é função. Aí o que é que a gente tem? A gente tem que a função ela sempre vai ser de A em B, ou seja, tem que partir de A em direção a B. Ela parte de A em direção a B. Ela pode ser representada de duas formas. Função de A em B, assim, ó, f dois pontos. Aí você coloca os dois conjuntos, de onde a seta parte e onde a seta está chegando. Ou assim, ó, coloca o primeiro conjunto de onde a seta parte, o segundo conjunto de onde a seta, para onde a seta está indo, e aqui em cima um fzinho de função. E você vai ler assim, ó, função de A em B, função de A em B. Quando eu disser função de A em B, quer dizer que as setas têm que partir de A em direção a B, tá certo? E o que é que isso significa? Simples. Significa que essa função vai transformar o x de A em y de B.
Tá certo? Essa função vai transformar o x de A em y de B. Então, essa mesma função pode ser uma função de x em y. Detalhe, olha, toda função de x em y, eu posso dizer que o y é f de x, é função de x, ou seja, o y está em função de x. Para mim saber quem é o y, eu vou depender da função que está relacionando ao x. Então, olha, se você vê em qualquer questão y ou f de x, vocês têm que saber que eles significam a mesma coisa, tá bom? Agora detalhe, olha, perceba que o x estará sempre de onde a seta está saindo e o y estará sempre onde a seta está chegando. E essa seta vai indicar a função que existe entre eles dois. Tranquilo? No caso aqui, como aqui é um conjunto A e aqui é um conjunto B, e a seta está saindo de x para y, ou seja, de A para B, a função aqui seria de A em B. Função de A em B. Então, meninos, a gente vai ver agora o valor de uma função. Então, vamos observar aqui a seguinte situação. Vamos dizer que você vai até uma pastelaria para ver os preços de pastéis. Aí a mulher disse que um pastel é R$3, 2 pastéis é 6. Você deduz que 3 pastéis vai ser 9, 4 pastéis vai ser R$12, 5 pastéis vai ser R$15. Ou seja, cada pastel sai a R$3. Então o preço que você vai pagar pelos aqueles pastéis, ou seja, o Y, que é o preço que você vai pagar, que é o preço total, tá certo? O preço que você vai pagar, que pode ser chamado de Y ou de f de x, vai ser nada mais do que 3 vezes, que é o valor unitário do pastel, a quantidade de pastéis que você vai comprar. Aqui, ó, tá errado aqui, ó. É quantidade de pastéis. A quantidade dos pastéis. Ou seja, o valor que você vai pagar nada mais é do que 3, que é o preço de cada pastel, vezes quantos pastéis você comprar. Então, por exemplo, se você comprar 10 pastéis, então você vai fazer assim, ó, F, aí 10 pastéis seria 10 seria o valor de X, seria X. Então, em vez de botar um X aqui, eu colocaria um 10, ó. F de 10 vai ser igual a 3 vezes X. X a gente disse que era quanto? 10. Ou seja, F de 10 vai ser igual a 3 vezes 10, 30. Então a resposta seria R$30. Olha aqui, ó, quanto custará 12 pastéis? Ou seja, 12 pastéis é o valor de quem? X. Nesse caso aqui, ó, X é 12. Porque é quantos pastéis? Quantos pastéis são? 12. Então X é 12. Aí você vai fazer assim, ó. F de x é igual a 3 vezes x, ó. É a função lá de cima. A gente troca o valor de x por esse, ó. F de 12, ó, é igual a 3 vezes 12. F de 12 vai ser igual a 3 vezes 12, 36. Então, observe o seguinte. Eu posso dizer que para x igual a 1, y será igual a 3. Para x igual a 5, y será igual a 15. Para x igual a 10, y será quanto? 30. Para x igual a 12, y será quanto? 36. Então, o que é valor de uma função? O valor de uma função é o valor de y quando você atribui um valor a x. Então, por exemplo, quando eu disse que x aqui era 10, qual foi o valor de y? 30. Então, esse é o valor da função para x igual a 10. Quando eu digo quanto custará 12 pastéis, encontramos que é R$36. Então, R$36 é o valor da função para x igual a 12. Tranquilo? Continuando, olha, a gente tem 3 conceitos quando a gente fala da representação por meio do diagrama de uma função. Tá certo? Quais são eles? Domínio, contradomínio e conjunto imagem. Então, bora lá. Vamos entender isso aqui. Olha. Dados os conjuntos A, que é 0, 1, 2 e 3, e B, que tem 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
onde f de x é igual a 2x. Temos. Então, o que é que ele quer? Ele quer que você relacione esse conjunto a esse. Só que você vai relacionar esse conjunto a esse, ó, obedecendo essa função que diz que f de x é igual a 2x. Ou seja, o valor que tiver aqui tem que ser o dobro desse. Tem que ser duas vezes o x. Ó. Lembra que f de x é a mesma coisa de y? Então, o y tem que ser 2x. Ó. F de x é a mesma coisa de y. Eu posso trocar. Aqui não é onde vai estar o x, aqui não é onde vai estar o y. Então, o y que está aqui tem que ser duas vezes esse. Então, por exemplo, quanto é 2 vezes 0? 0. Então, esse 0 vai ligar esse outro 0. 2 vezes 0, 0. Quanto é 2 vezes 1? 2. Então, esse 2 liga esse 2. Quanto é 2 vezes 2? 4. Então, esse 2 liga esse 4, não é o dobro? Qual é o dobro de 3? 2 vezes 3? 6. Então, esse aqui liga esse. Então, olha, observe que eu liguei todos os elementos desse conjunto a esse, obedecendo a essa regra que diz que f de x, ou seja, y vai ser o dobro de x. Tá certo? Função olha, não sobrou ninguém. De cada seta, para cada seta, quando eu fiz o cálculo, ele só encontrou um valor. Aí aqui você pode dizer quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é a imagem, é isso que a gente vai fazer. Olha. O domínio é todo o conjunto de onde está partindo as setas. De onde é que está partindo as setas? Do conjunto A. Então, o domínio é o conjunto A. O contradomínio é o conjunto que recebe as setas. Então, o contradomínio é quem? O conjunto que recebe as setas. Quem é que está recebendo as setas? O conjunto B. Então, o contradomínio é o B. Agora, a imagem, primeiro que você tem que entender, ó, que a imagem ela tem que estar contida no conjunto que recebe as setas. Ou seja, a imagem ela é formada por uma parte dos elementos que está aqui no conjunto que recebe as setas. Tá certo? Agora, detalhe. A imagem ela só pode ser aqueles valores que estão recebendo seta. Então, você olha para cá. Ó, o 0 está recebendo seta? Tá. Então, ele faz parte da imagem, da função. 1 está recebendo seta? Não, então ele não faz parte. O 2 está recebendo seta? Sim, então ele faz parte. Certo? O 3 não recebe, o 4 recebe e o 6. Ó. Então, essa é a nossa imagem. Um detalhe, ó, a imagem da função, tá certo? A imagem da função, ela tem que estar dentro, tem que estar contida, tá certo? No conjunto B, ou seja, no contradomínio. A imagem da função tem que estar contida no contradomínio. Essa é a definição de imagem, tá certo? Então, olha, está contida no contradomínio, tá bom? F de 3. Ele pede para você, temos f de 3. Quando será f de 3? F de 3, pessoal, é o seguinte. Qual é o valor de f de 3? É o valor de y quando x for 3. Qual foi o valor de y quando x foi 3? Ó, quando x foi 3, f de 3 foi 6. Nessa aqui, ó, qual o valor de y para x igual a 0? Qual o valor de y para x igual a 0? Simples, ó. Quando x foi 0, y foi quanto? Quando x foi 0, y foi quanto? 0. Tá certo? Y foi 0. Tá certo? Qual o valor de f de x para x igual a 2? Quando x foi 2, f de x foi 4. Aqui é y igual. Detalhe, pessoal, olha, essas três perguntas aqui, basicamente elas estão falando a mesma coisa. Quando eu digo f de 3, eu quero saber o valor de y quando x é 3. Quando eu digo y para x igual a 0, eu quero saber o valor de y quando x for 0. E quando eu digo f de x para x igual a 2, eu quero saber o valor de f de x, ou seja, de y, para x igual a 2. Eu poderia dizer assim, ó, qual o valor de x para ter a imagem, por exemplo, igual a 2. Tá certo? Qual o valor de x para que a imagem seja 2? Ó, para que a imagem seja 2, x teria que ser 1. Tranquilo? Meninos, eu quero que vocês percebam o seguinte. Nem sempre o conjunto numérico vem indicando os números que a ele pertencem. Então, o conjunto numérico ele pode ser infinito e você não pode relacionar todos os números que a ele pertencem. Mas tem como fazer? Tem sim, ó.
Por exemplo, eu posso ter uma função de n em n, ou seja, uma função onde o meu domínio vai ser os números naturais, o meu contradomínio vai ser também o conjunto dos números naturais, definida por f de x igual a x mais 1. Então, o que é que acontece? Ó, presta atenção. Aqui vão estar os valores de x, ó, tá certo? No conjunto dos números naturais. Aqui vão estar os valores de y. E vai partir desse x em direção a esse y. Só que tem um detalhe, olha. Presta atenção. Nesse caso aqui a gente já viu o domínio. Esse aqui, ó, de onde está partindo a seta. É o conjunto dos números naturais. E o contradomínio também é o conjunto dos números naturais. Por quê? Porque não está recebendo as setas. Só que assim, olha. Eu preciso determinar a imagem da função. E a imagem da função só pode entrar quem está recebendo seta. Eu tenho que observar a lei de formação da minha função. Então, como aqui no meu domínio x vai poder ser um número natural, ele pode ser o zero, ou seja, eu posso ter x igual a zero, eu posso ter x igual a 1, eu posso ter x igual a 2, eu posso ter x igual a 3 e assim sucessivamente. Só que tem um detalhe, ó. Quando eu coloco o zero aqui, ó, f de x igual a x mais 1, quando eu colocar o zero aqui, vai ficar 0 mais 1, ó. Isso aqui, o y vai ser 1, ó. 0 mais 1, 1. Quando eu colocar o x sendo 1, x é 1. 1 mais 1, y vai ser 2, ó. Quando eu colocar o x sendo 2, ó, aqui, ó, 2, tá vendo? O x aqui é 2, ó. Eu troco aqui, 2 mais 1, 3. Quando eu colocar ele sendo 3, ó, 3 mais 1, 4. Então você vai perceber que à medida que eu for aumentando o x, aqui também vai aumentando. Olha quem é que está faltando aqui, ó, o zero. Ó. Ou seja, na minha imagem não vai ter o zero. Então a minha imagem vai ser todos os números naturais, menos o zero. Como é que eu tiro o zero de um conjunto numérico simples? É só colocar um n, tá certo? N por que n? Porque n é o conjunto dos números naturais. Aí você coloca um asterisco aqui na frente, ó. Quando você coloca esse asterisco aí, você está dizendo que todos os números que estão ali, com exceção do zero. Ou seja, a minha imagem vai ser todos os números naturais, com exceção do zero. Tá bom? Então, olha, o domínio, quando ele vier nessa situação, o domínio é todos os números naturais, o contradomínio é todos os números naturais. Agora, a minha imagem vai depender da minha lei de formação da função, tá certo? E aí ela pode deixar de fora alguns números. Como, por exemplo, eu poderia ter essa mesma situação, só que em vez de x mais 1, eu teria aqui, um exemplo, 2x, ó. Aí 2x é o dobro. Aí quem seria o meu domínio? Todos os valores de x. Quem seria o meu contradomínio? Todos os valores de y, ou seja, todo o conjunto natural para ambos. Mas a minha imagem, como é o dobro, ó, 2x, seria só os par. Então, na minha imagem aqui, eu teria só os números pares. Tá bom? Do mesmo jeito funciona aqui, olha, nos números reais. Eu tenho aqui o conjunto dos números reais, tá certo? E essa função de R em R, função de R em R, ela é dada por f de x igual a x ao quadrado. O que é que você tem que entender? Ó, quando ele fala de número real, então quer dizer que pode ter número negativo, pode ter o zero, pode ter número positivo, pode ter número quebrado. Aí olha para cá, aqui é quadrado. O que é que a potência ao quadrado nos traz? Simples. Qualquer número ao quadrado, não importa se ele é positivo, se ele é negativo, ele vai ficar positivo no final. Tá certo? Então o que é que eu vou ter aqui? Olha, que o meu domínio vai ser R, que é isso aqui, ó, não preciso nem olhar para cá. O meu domínio é R, tá bom? O meu contradomínio é esse R aqui, ó, você vai ser os números reais. Agora a minha imagem, tá certo? A minha imagem vai ser quem? Vai ser a minha imagem da função, vai ser todos os números que pertencem ao conjunto real, só que não sendo negativo. Por quê? Porque quando eu elevar o meu domínio ao quadrado, o resultado sempre vai ser positivo. Ou seja, vai ser o conjunto dos números reais, mas somente a parte positiva. Detalhe, 0 ao quadrado é zero, então o zero também entra. Por isso que eu não coloco, vou ver se mais aqui não, aqui embaixo. Por isso que eu não coloco o asterisco aqui, ó. Se por acaso o zero não fizesse parte da minha imagem, eu colocaria o asterisco aqui. Aqui fica assim, ó. Tá bom?
Ok.